Olá, então, esse vídeo eu fiz em respeito a uma, não é bem uma entrevista, né, mas a alguns comentários que o padre Paulo Ricardo fez sobre a teologia da libertação, né? Eu estava vendo um vídeo a respeito de alguns comentários que ele fez, né, sobre essa questão e me inspirou a fazer esse vídeo porque realmente é um problema, né, que se vê muito no Brasil. E isso aqui é aquilo que eu sempre digo, né? Isso aqui é meio que disfarçado, né? O que a teologia da libertação faz no Brasil é meio que disfarçar, né? A presença, tipo, não tem muito católico no Brasil, então é um país extremamente conservador. Não, mentira, não é. Infelizmente a gente tem essa noção de que, não, tem muito católico, então é conservador. Não é, não necessariamente. Porque a teologia da libertação, ela invadiu muitos setores do catolicismo, né? É, e, e a gente sabe, o próprio Papa, o Papa argentino, ele é progressista, ele é de esquerda. Ele não pode falar isso abertamente, porque obviamente ele seria totalmente rechaçado. Mas no fundo, ele é a favor do aborto, ele se posiciona favorável ao casamento, sim, entre o mesmo sexo. Todas essas pautas, né, mais assim voltadas à esquerda, claramente ele é um entusiasta. E ele é sul-americano, então você tem uma maior representação, né, uma maior representação de pessoas do movimento da teologia da libertação na América do Sul. E o Brasil tem esse grande problema. Eu bato na tecla sempre. Eu falo, já falei em outros vídeos que o Brasil não é um país conservador, que o Brasil é um país muito depravado sexualmente. Você tem o funk, você tem as próprias letras e programas lá da década de 90 que eram cheios de depravações sexuais. Sempre teve, né? Você quer pegar um país que é realmente conservador? A Ucrânia, a Sérvia, a Grécia, a Itália, são países conservadores de verdade, né? Que uma pessoa não vai no país lá para fazer turismo sexual, né? Ficou muito claro quem que é o depravado sexualmente, né? Óbvio, não são todos os brasileiros que são assim, mas você vê muita parte aí dessa cultura, né? E não digo só no Brasil, mas isso é o que eu vejo muito acontecendo no Brasil, né? Que o cara, ele, para ter valor, ele tem que ter se relacionado com diversas mulheres, né? Isso é um ponto que os teólogos da libertação eles não falam muito, porque isso não é do interesse deles, mas é a depravação sexual, né? É você aceitar a degeneração sexual como se fosse algo positivo e que liberta, né? Muitos aí não falam também, mas eu sempre notei muito isso, eu sempre notei muito isso vindo nessa questão aí da teologia da libertação. Você manipula o sentido do cristianismo, né? Por exemplo, você vê eles falando que não, que Jesus ele veio para fazer caridade. Mas ele não veio para professar pelo governo fazendo isso. Ele não veio para obrigar as pessoas a doarem o seu dinheiro, né, para as pessoas mais crentes. Obviamente, ele falou a respeito disso, que a caridade é algo muito bonito. Mas tem muita gente que usa da caridade para fazer o quê? Eu fiz caridade, então sou uma boa pessoa. Não, também não é assim. Também não é assim. A pessoa fala, eu paguei imposto. Cara, e daí? Você foi roubado, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você é um cristão? Não, você foi roubado. Na verdade, você sofreu um crime, você é vítima de um crime, que imposto é roubo, né? Agora, eu acho muito engraçado isso, né? Eles tentam deturpar, eles falam que eles tentam tirar a questão metafísica do cristianismo. O que é metafísico? Algo que a física não consegue explicar, é algo que os cientistas não conseguem explicar, a ressurreição de Cristo, né? Jesus multiplicou os pães, né? Enfim, você tem que ele transformou a água no vinho, tem toda essa questão também dele ter curado né, leprosos e etc, né? E eles manipulam isso, eles tentam tirar esse caráter divino, esse caráter místico do cristianismo, que assim, eu sou do ramo ortodoxo, da ortodoxia grega, né? E eu já tive um breve comentário, né, uma época com uma pessoa que também é da ortodoxia grega, que a pessoa falava justamente isso,
que você vê muitos cristãos adotando a questão cientificista do cristianismo, né? A pessoa fala, ai, como é que Jesus era? Jesus era assim, aparência, não sei o que, o Jesus era assim. A ciência disse que essa aparência de Jesus, sendo que não foi encontrado o corpo dele, né? Não foi encontrado o corpo dele. Não se sabe realmente como ele era. O que a gente sabe, o que a gente sabe a respeito de Cristo são desenhos antigos, coisas antigas, né, que são mais fortes indicativos de como é que ele era mesmo, né? Mas isso é só uma das coisas que eu sempre notei, né? Como a esquerda se apodera do cristianismo. Ela fala, não, que cristianismo é isso, que cristianismo é o amor. Mas o que é o amor? Né? O que é fazer o amor? Né? O que seria isso? Cara, o cristianismo ele tem diversas regras. Né? Não matarás, né? Não cobiçarás mulher alheia. Muita gente faz isso, né? Inclusive aí desses movimentos aí de esquerda, né? Você vê, o cara, ele às vezes ele tem um amigo dele tem uma namorada e o cara vai lá e fura o olho dele, né? Acaba ficando com a mulher do cara. Isso aí tá dentro, você tá ferindo os 10 mandamentos, né? Não cobiçarás mulher alheia. Então, a questão sexual dentro do cristianismo que prega a castidade, você vê que a esquerda ela destrói. E hoje em dia, uma das coisas assim que eu mais noto na sociedade é uma depravação sexual total, né? Você vê pessoas falando de relacionamento como se fosse algo assim, é ruim, isso prende, né? Eu nunca vi tanta gente defendendo relacionamentos abertos. Pô, você vai se relacionar abertamente? Por que você vai se relacionar? Né? Enfim, não faz o menor sentido, né? A pessoa realmente tem muitos divórcios, né? Praticamente não se tem mais apreço pelo casamento, o casamento vira um negócio, né? Isso é uma verdade bem inconveniente também, né? Ele fala muito disso, né? Que a heresia da teologia da liberdade, ele falou, né? O Paulo Ricardo, ele falou isso no vídeo lá, que a teologia da libertação ela é a maior heresia cristã que existe, porque ela altera totalmente o sentido do cristianismo, né? É uma deturpação completa, e eu considero sim uma infiltração, né? A esquerda ela se infiltra nas instituições, ela se infiltrou na igreja, ela não consegue se infiltrar em instituições mais, digamos assim, que preservam, que lutam para se preservar muito, né? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Sérvia, que é uma das instituições mais conservadoras do mundo, e que realmente a esquerda não consegue se infiltrar lá, porque acredito que por toda aquela guerra que teve também na Iugoslávia, eles já sabem, esse cara aqui ele é de esquerda, eles já sabem identificar na hora e rechaçam, né? Não deixam o cara crescer dentro da instituição, né? E, enfim, é muito irônico, né? Eles usarem essa questão da maçonaria, né? Eu vou falar um pouco da maçonaria também. A maçonaria, para quem não sabe, ela é uma instituição progressista, tá? Ela foi fundada para realmente acabar com o Estado católico e criar o Estado laico. Ela foi um proponente muito forte do iluminismo, né? O iluminismo veio da maçonaria, né? Então você percebe que a igreja não gosta da maçonaria, não porque ela é satanista e tal, isso aí realmente não existe, mas porque é uma instituição muito progressista. E eu acho muito irônico, você vê aí diversas pessoas falando, não, mas a maçonaria é ruim, sendo que a maçonaria é progressista. A maçonaria, ela acabou com o Estado católico, ela trouxe o Estado laico, foi uma das instituições mais fortes nesse sentido, né? Inspirados no republicanismo norte-americano. Tem toda essa questão, né? Só um breve comentário, né? Isso aí não foi o padre que comentou, mas eu acho muito interessante comentar a respeito disso, né? Que muita gente falou a respeito da maçonaria e não sabe nem o que é maçonaria, né? Não sabe como. Inclusive, o que é mais engraçado sobre a maçonaria é que a monarquia brasileira era maçônica, né? E o movimento que derrubou a monarquia no Brasil também era maçônico. Então você teve um movimento querendo acabar com o outro, né? Uma vertente.
Só que essa maçonaria ela não é uma coisa única, né? Eles têm diversas vertentes, você tem, enfim, você tem a maçonaria nia, você tem a maçonaria para cá, mas de fato, realmente, a maçonaria tem essas questões, né? Mas assim, eu acho muito irônico a esquerda ficar contra a maçonaria, sendo que a maçonaria é uma instituição progressista. Ela, enfim, ela veio para realmente quebrar um pouco da presença da igreja dentro do Estado, né? E não é a esquerda que se diz tão favorável ao Estado laico, né? Criam mentiras como se a maçonaria fosse satanista. Não é verdade, isso não é verdade. Não tem, é um grupo, sim, de pessoas que se juntam, que acabam sendo muito poderosas. Inclusive, o Cabo da Ciolo fala a respeito da maçonaria nesse sentido, né? Ele associa ali a maçonaria a poderosos dentro do sistema financeiro, né, internacional. Existe sim um sistema financeiro internacional, que é o globalismo, que realmente controla, inclusive é por isso que o Lula tem tem uma presença muito forte dentro tem uma presença, tem um apoio muito forte dos banqueiros, né, como o Banco Itaú e etc, né? Mas só voltando ao ponto principal, né, aqui é um comentário breve a respeito realmente da teologia da libertação, que eu já identificava e que veio nesse vídeo do padre Paulo Ricardo, me identifiquei completamente. Você percebe essas questões que eles levantam, né, nas redes sociais, né? Por exemplo, a questão do desarmamento. A esquerda fala que armamento é a pregação do ódio, mas eles esquecem que tem um versículo da Bíblia que Jesus fala isso. Ele fala para um dos seus seguidores, olha, venda a sua capa e compre uma espada, né? Falando nesse sentido. Então assim, agora, há a questão também interpretativa da própria Bíblia, né? A Bíblia não pode ser lida para uma pessoa e fazer um argumento assim, isso é verdade absoluta. Né? Da mesma forma que eu falo, que eu digo que realmente essa questão do armamento civil, ele pode ser sim cristão, porque existem muitos padres ortodoxos que utilizam sim de armamento para se defenderem, né? Convém lembrar muito disso também, que os comunistas eles oprimiram muito os padres ortodoxos na Rússia, né? Então não foi brincadeira, né? Então eles lutaram, sim, muitos lutaram, inclusive muitos católicos se juntaram ali tentando destruir na época a Revolução Comunista, né, justamente porque eles viam isso como uma heresia total e completa. Muitos vieram ao falecimento, é verdade, né, eles perderam, né, a Igreja Ortodoxa Russa ficou muito tempo fechado, né, depois é que abriu, enfim, voltou daquele jeito, né. Então você tem toda essa questão. Você se defender é uma coisa que está sim dentro da religião. Cara, inclusive tem até um versículo da Bíblia que fala a respeito disso, né? Que aquele que defender a sua propriedade de um invasor, ele não está cometendo crime, né? A própria Bíblia fala a respeito disso. A legítima defesa, que é esse conceito que a esquerda tenta destruir, é sim algo muito antigo. A legítima defesa não foi feito atualmente, não é o Código Penal que diz lá excludente de ilicitude, legítima defesa, não. Isso é algo que foi introduzido no direito porque já está no direito natural. O direito natural, que é o direito que não pode ser negado, ele já tem essa questão da legítima defesa. Ele já tem a questão, olha, para defender direitos, o Estado ele vai excluir certas condutas como ilícito para garantir que as pessoas realmente consigam proteger os seus direitos quando o Estado não está presente. Né? Você tem, por exemplo, a questão da legítima defesa. Por que a pessoa precisa se defender? Porque o Estado ele não é onipresente. Né? Então a pessoa precisa se defender de alguma forma. E essa questão também, diversas questões a respeito da teologia da libertação, né, que fala que enfim, eles usam um cientificismo, né, para justificar, né? Eu estava vendo um vídeo de um padre falando, não, mas que o Bolsonaro não se vacinou. Quer dizer, qual o problema num aspecto religioso de você não se vacinar? Jesus falou para as pessoas se vacinarem? Não. Tem algo na Bíblia falando para as pessoas obrigatoriamente se vacinarem? Não. Vocês podem perceber que tudo que está dentro da Bíblia não fala de um Estado obrigando alguém a fazer alguma coisa.
é tudo voluntariamente. É tudo de forma voluntária. A maior deturpação que eles fazem da Bíblia, da igreja, é que eles falam que a igreja reconhece o Estado. Não, não necessariamente. Muito pelo contrário. Você pode ter exemplos aí, mundo, da história, por exemplo, a cavalaria, a cavalaria lá que fez as cruzadas, os cavaleiros templários, eles eram uma milícia, né? Você pode pesquisar a respeito dos cavaleiros templários, eles eram uma milícia, eles não eram um exército estatal, eles eram um exército privado. Então o mundo da instituição da igreja, ela tinha essa questão da propriedade privada. A esquerda, a igreja nunca rejeitou a propriedade privada. Quem rejeita a propriedade privada é a esquerda. E o próprio Jesus também já trabalhou, né? Já exerceu atividade, inclusive ele era um carpinteiro, né? Ele era um carpinteiro, profissão que meu avô exercia, né? Ele era carpinteiro também, meu avô, né? Ele, inclusive chegou ao Brasil, né, com essa profissão, né? Ele falou, eu sou carpinteiro, né? Então, assim, até ele exercia a profissão. Até ele exercia a profissão. Ele não era contra a propriedade. Não sei de onde eles tiram que ele era contra a propriedade privada. Então, é uma deturpação muito grande. E onde eles nunca batem, onde eles sempre deixam, que eles nunca falam, é sobre os dogmas religiosos do cristianismo a respeito da castidade sexual. De você buscar a castidade. Isso, na verdade, é uma crítica que eu faço também a muitos segmentos de direita que se dizem cristãos, mas não praticam a castidade. Muito pelo contrário, né? Falam como se o casamento fosse algo ruim, né? Então é isso. Um vídeo mais, assim, um vídeo mais, digamos assim, eu faço observações, né, a respeito de que eu vi e o que eu entendi, porque foi algo muito, assim, que abriu muito a minha mente, né, porque é algo que eu sempre pensava, né. Eles rejeitam, por exemplo, os milagres de Jesus, tentam explicar, não, mas isso não foi milagre, né? Jesus não praticou milagres, na verdade é que ele fazia inclusão, né? Por exemplo, o leproso, né? Fala, não é que ele curou o leproso, ele só incluiu o leproso, né, no grupinho dele, não, enfim, ele realmente curou. E eu vi um outro vídeo também daquele, acho que Leonardo Boff, alguma coisa assim, que é amigão do Lula, ele falando da mesma coisa, teologia da libertação, justiça social, coisas assim, promovidas pelo Estado. Então, assim, eles usam o Estado para se aliar mesmo, para se aliar essas causas marxistas que eles têm, mas que eles escondem, né? Não tem nada a respeito disso, de o Estado fazer justiça social. Na verdade, o cristianismo é aquilo, sempre tentou se separar de governos, né? Sempre tentou. Por quê? Porque o próprio cristianismo, ele tinha uma presença muito forte, né? Você via que o cristianismo muitas vezes era até maior do que os estados. É até maior, hoje em dia não é, né? Não, nem pode, né? Mas naquela época ele era maior, né? Na Idade Média, né? Você via realmente até uma tentativa, né, de vários governos de tentarem minar a presença da igreja, mas nunca conseguiam, né? A igreja sempre se mostrava muito mais forte. Agora, realmente, o que se tem hoje em dia, na verdade, um grande problema dessa questão da teologia da libertação é isso. Eles deturpam completamente o sentido do cristianismo. Eles falam que não, você... É verdade, inclusive eles querem taxar as igrejas, olha só que ironia, eles falam de caridade, que Deus veio aqui para ajudar os pobres, é verdade, mas ao mesmo tempo eles querem taxar as igrejas que fazem um trabalho social de ajuda aos mais pobres, porque eles falam que as igrejas lucram muito, sendo que eles estão usando o dinheiro que eles recebem para fazer caridade que o Estado não faz. E o Estado recebe dinheiro de forma forçada. O Estado rouba. Eles praticam roubo. Eles roubam dos seus cidadãos, porque, né, eles pegam dinheiro à força. A igreja não faz isso. Não há comparação, gente. Não há comparação entre a igreja e o Estado.
O Estado ele rouba, a igreja não. A igreja coleta e faz realmente a distribuição. Se a pessoa ela quer realmente que a pobreza diminua, ela tem que ser favorável, na verdade, a acabar com o Estado e fortalecer a igreja, né? Porque se algo provou que realmente faz sem usar força, é a igreja. Ah, mas não sei o que, teve períodos lá atrás que eles usavam a força. Na verdade, já fiz um vídeo a respeito disso também, que esse negócio de Santa Inquisição é uma mentira, que os julgados pelo Estado matavam muito mais do que a própria Santa Inquisição, muito mais mesmo. Até isso eles mentem. Tem até um artigo do Reinaldo Azevedo, quando ele ainda, obviamente, não era pau-mandado do PT, né? Mas tem aí na internet, você consegue achar, né? No Google você consegue achar essa questão aí do Reinaldo Azevedo comentando sobre isso. Mas é isso, eu acho que eu me alonguei demais. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal e um forte abraço. E comentem aqui embaixo.